que Deus o fez vencer em muitos momentos, naquele período das perseguições que ele sofreu por parte de Saul. E não é o mesmo Davi, que estava vivendo aquela realidade, onde ele de manhã, de tarde, de noite, não tinha como ficar com o coração totalmente tranquilo. Haja visto ele ser alvo do ciúme de Saul. E o ciúme de Saul o fez ser quase que arrancado por Deus para que ele não fosse assassinado e morto do lugar que ele estava, que era a casa de Mical. E de 1 Samuel capítulo 19 até 2 Samuel capítulo de número 6 é assustador e surpreendente como Davi ele vai passar por lugares, por situações, e por que não dizer, ele vai estar em alguns ambientes que a princípio ele nunca imaginou que teria que viver essa experiência passando por esses ambientes. Os ambientes que eu me refiro é a chegada dele a Moabe, é o momento em que ele vai, por exemplo, para a caverna de Adulam. Os lugares que eu me refiro tem a ver com o ambiente da terra dos filisteus, tem a ver com alguns lugares desertos por onde ele passa, tem a ver com a própria cidade de Ziclague, que era uma terra desprezada, e ele vai estar ali. Tem a ver, inclusive, com Hebron, que é citada no capítulo de número 4, no capítulo 5, como um lugar onde Deus começou a tirar Davi daquela realidade de perseguição. Até porque Deus viu Davi durante todo esse trajeto que ele foi, em que ele veio seguindo e caminhando debaixo de perseguição, lidando e vivendo com duas coisas. Essas duas coisas que Davi viveu contrariavam, eu vou dizer mais uma vez, estas duas coisas que Davi viveu, elas contrariavam toda a realidade da promessa de Deus. Por que eu digo isso? Porque em 1 Samuel capítulo 16, quando Samuel visitou a casa de Jessé, e passaram aqueles filhos todos de Jessé, até que chegassem em Davi, o que Deus anunciou aos ouvidos de Davi, é que ele estava sendo ungido ali para ser rei. E ele vai viver 3 momentos onde ele é ungido. 1 Samuel capítulo 16, e é um anúncio claro da parte de Deus. Você vai ser alguém honrado, você vai ser alguém grande, você vai ser alguém usado por mim, você vai ser alguém abençoado por mim, você será o pastor do meu povo, eu vou te levantar, eu vou te erguer. Era isso que Deus estava declarando quando usou Samuel para ungir Davi. Dali para frente, Davi começa a provar de uma realidade totalmente diferente daquela das promessas. Eu não sei se você já experimentou isso, de ouvir algumas coisas de Deus, que parece que quando você vai caminhar na direção disso, acontece tantas coisas para contrariar a realidade da promessa, que o coração da gente se sente apequenado e às vezes temeroso, e às vezes duvidando até mesmo se nós estamos no caminho e no centro da vontade de Deus ou não. Davi viveu isso. Ele passa por um momento ou por momentos que ele dá uma olhada e diz: meu Deus, a promessa tinha a ver com trono, tinha a ver com honra, tinha a ver com coisas grandes. Olha onde eu estou lidando com duas coisas terríveis, e isto vai acontecer até que ele seja ungido por mais 2 vezes, porque ele vai ser ungido em 2 Samuel capítulo 4 em Hebron, em 2 Samuel capítulo 5 depois em Jerusalém. Aí sim ele vai começar a viver este tempo extraordinário que eu estou observando esta noite nesse capítulo de número 6. Mas até aí ele conhece, vive, respira e desfruta de 2 coisas terríveis até Deus cumprir a sua vontade e cumprir as suas promessas. E que coisas são essas que o Senhor está falando? Primeiro, ele lida com a sequidão e a escassez dos lugares
onde Deus o permite passar. Eu estou falando que Davi, ele lida com privações. Eu vou repetir, ele lida com privações. Todas as vezes que você começa a olhar para a trajetória de Davi, principalmente em 1 Samuel capítulo de número 21, você vai observar um Davi que jamais imaginou que ele teria que bater na porta de um sacerdote para pedir pão. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Davi bater na porta de um sacerdote para pedir pão. Ninguém mais do que Davi ou qualquer outro hebreu poderia deixar de considerar o que todo mundo sabia, que o sacerdote que ali estava, ele já vivia do favor de Deus, que era manifesto através das tribos e do povo. Ou seja, o sacerdote era alguém que era alimentado, sustentado, coberto, vestido pelo próprio povo de Deus, na medida que Deus abençoava o seu povo. Imagine Davi fazendo o caminho contrário. Em vez de fazer o que todo mundo das tribos fazia, que era ter para dar, ter para semear, ter para levar até o sacerdote. Imagine Davi dando uma olhada para aquela situação e dizendo: Deus, eu não sei o que é que o Senhor fez comigo, porque até então eu estava na casa de papai comendo direitinho, eu estava na casa do meu pai bebendo assim o meu suco de cupuaçu, tomando a minha vitamina de abacate, meu suco de laranja que o pastor Jefferson adora. Sim, eu estava muito bem. Depois que o Senhor veio com esse negócio de unção na minha vida e decidiu me fazer vencer o gigante publicamente, a minha vida virou do avesso. E depois que Saul me viu crescendo, aí é que piorou. Então eu estou vivendo uma realidade que não condiz com a promessa. Eu estou vivendo dentro de uma limitação, e a limitação é tão grande que eu estou batendo na porta de um sacerdote para pedir. Até o sacerdote se assustou, porque quando Davi chegou lá e disse: me dá pão, o sacerdote disse para ele: meu filho, não tem não, a prova está grande aqui. Os únicos pães que nós temos não é pão comum, é pão sagrado. Davi disse: sagrado ou não, traga para cá, com fome é que eu não vou ficar. Ele diz: mas esses pães são da mesa de Deus, meu filho, eu não posso tirar de lá. Ele disse: sacerdote, diga a Deus que me ungiu, que eu estou precisando comer, e eu vou comer os pães que é da mesa de Deus mesmo. É esse que eu estou precisando. Eu estou precisando, no meio desse tempo de privação, provar do pão que sai da mesa de Deus mesmo. Aí o sacerdote foi lá, pegou o pão, deu a Davi. Davi deu uma olhada, disse: o banquete hoje já está garantido. Eu vou provar da provisão de Deus hoje. Por quê? Porque o tempo da privação é um tempo que machuca, é um tempo que humilha, é um tempo que maltrata. Todavia, eu quero deixar claro, quando você olha para um lado e para o outro, e muitas vezes parece não ter de onde tirar, existe uma mesa que não falta. E eu vim profetizar esta noite: desta mesa vai fluir a provisão tida que você precisa. Eu vou dizer mais uma vez: desta mesa de Deus vai fluir uma provisão ao que você precisa. Deixe-me dizer que eu estou falando com pessoas aqui que têm promessas de Deus. Diga amém por isso. Eu estou falando, vou repetir, com pessoas aqui que têm promessa de Deus. Diga glória a Deus por isso. Mas eu sei que muitos dos que estão aqui têm promessa. Se fossem contar a história, diriam: pastor, tem muita coisa acontecendo que não tem nada a ver com a promessa que eu ouvi. Eu perdi oportunidades, eu perdi a porta de emprego, eu perdi algumas coisas valiosas e preciosas, e eu não sei, pastor, por quê. Eu quero dizer a você que não se entende tudo de Deus, mas tudo que se aceita por fé, Deus garante que a história vai mudar. E se você particularmente está vivendo um momento de crise, de vale, aonde Deus te fez descer ao ponto de você estar na dependência de alguém, fique em paz. Deus vai começar a mostrar daqui para frente que tem algo da parte dele para a sua vida que vai ser revelado de uma forma tão grandiosa que quando você olhar para trás você vai entender o porquê da escassez, o porquê da limitação, o
dizendo a você: Deus vai se revelar no meio deste processo da sua vida. Talvez você diz: mas já faz muito tempo. Mas na mesa de Deus tem algo que está reservado e vai chegar na sua mão. Eu não sei se você crê, mas eu vim profetizar esta noite aqui que Deus vai liberar isto ainda este ano. Eu vou dizer melhor: Deus vai liberar ainda no primeiro semestre deste ano. Tem algo que vai se abrir. Se eu vou dizer, eu abri a glória a Deus este. Eu vou dizer de novo, e quem tem fé, levante a mão aí, da glória a Jesus comigo. Eu vou te dizer, Deus vai mostrar que na mesa dele tem algo que vai chegar às tuas mãos. Ouça, o tempo da limitação vai acabar. E eu quero profetizar que no primeiro semestre deste ano só vai pegar quem crê. Deus vai escancarar portas. Deus vai criar situações para beneficiar a sua vida. Eu vou dizer mais, melhor e glória a Deus agora. Deus vai abrir a porta da graça e vai haver coisas que serão acrescentadas à sua vida numa medida que até a tua família vai se surpreender. Levante a mão quem crê. Abra a boca comigo e dê glória a Deus, porque você chegou aqui na prova, chegou aqui no teste, chegou aqui na limitação, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: é só por uns dias, eu já estou abrindo a porta para mover a minha mão e beneficiar a sua vida de uma forma gloriosa. Abra a sua boca e glorifique a Deus pela fidelidade dele sobre a sua vida. Davi conhece o que é privação. Depois ele vive uma outra realidade. Esta realidade é a realidade que o leva a se perguntar o porquê que Deus está criando no caminho de Davi toda essa situação para que ele viva. Qual é o propósito de Deus com isso? Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque Davi um dia derrubou um gigante. O gigante, ele vinha de Gade. O gigante era filisteu. E Deus pega Davi, leva Davi por cavernas, leva Davi por desertos, leva Davi por campinas e campos, deixa Davi muitas vezes sem saber o que fazer e como fazer, e depois vai dando a ele seus sinais, mostrando a ele que ele é capaz de prover o que ele precisa. Mas Davi nunca imaginou que ele fosse viver o que ele passa a viver em 1 Samuel, capítulo de número 27 até o capítulo de número 30. Sim, 1 Samuel, capítulo 27 até o capítulo de número 30. Eu estou falando isso aqui porque Davi vai parar numa terra que é justamente a terra dos filisteus. Quando eu li isso na Bíblia, eu chorei por alguns dias dizendo: Deus, tu devia ter tido misericórdia de Davi, porque meu Deus, não tinha outros lugares para o Senhor colocá-lo. E Deus disse: é claro que tinha. Eu vim trazendo ele por caverna, por deserto, eu até para Moabe levei ele e fiz ele ser abençoado com o pai e com a mãe dentro do território de Moabe por causa de Ruth. Sim, por causa de Ruth, que vem na árvore genealógica dele. E quando ele chegou lá, ele disse: olha, eu também sou descendente da terra de Moabe, eu sou de lá, mas também sou daqui, e eu preciso que vocês façam alguma coisa pelo meu pai e minha mãe. E o rei de Moabe olhou para ele, estendeu a mão e disse: pode deixar, vai viver tuas batalhas, que eu cuido da tua casa. Era gente que Davi nunca imaginou que Deus usaria para abençoar os filisteus, principalmente quando ele chega junto do rei Aquis. Em 1 Samuel capítulo de número 27, a Bíblia dá testemunho que o próprio Davi, ele vai até Aquis e diz: olha, eu estou precisando de abrigo. Alguém logo chega e diz: rei, o senhor sabe quem é? Este aí, isto aí não vale nada para a gente não. Este aí é o que nos envergonhou na batalha contra Israel. Quem é ele? Alguém diz: é o que venceu Golias. Esse menino é o que venceu Golias. Ele disse: é ele mesmo, o que venceu Golias. Ele está um pouquinho mais amadurecido, mas é ele que usou aquela pedra, aquela funda, e jogou Golias no chão. Sim,
está querendo o que aqui? O rei disse, ele disse que veio me fazer um pedido, e eu não sei qual é, vou ouvir. O rei parou e disse, qual é o pedido que você tem? Ele disse, olha, o meu rei, por nome de Saul, ele está me odiando, e ele quer a minha morte, e eu vim para cá, porque entre Saul me matar, ou o filisteu me matar, eu prefiro que seja um filisteu. Então venha para mim, me dizer uma coisa, o senhor pode abrir a porta para mim, e o que é que você quer na minha terra? Ele disse, eu quero uma casa para morar, aí eu quero um lugar para comer e para dormir, eu quero que você me dê roupa para vestir, e tem mais, eu não estou vindo sozinho, eu estou trazendo uma turminha comigo, não é pouco, é bem pouca gente, dá mais de 400 pessoas que eu estou trazendo para o senhor dar de comer. Davi, quando diz isso ao rei, o rei olha para ele e diz, esse camarada só pode ser maluco, porque como é que ele sai de lá, sabendo que eu sou o pior inimigo de Israel, e vem pedir casa para morar na terra do pior inimigo dele? É isso que Deus estava dizendo a Davi, quando eu quero abençoar quem tem promessa, pode ser de lá, pode ser daqui, eu abro a porta, eu levo a mão, eu assino o que tem que assinar, eu libero o que tem que liberar, e ninguém vai impedir. Eu vou dizer de novo aqui para ver se alguém pega, porque tem gente pensando que Deus só tem um lado para fazer e para operar, mas eu quero dizer a você que Deus é um Deus que tem mais do que um lado. Deixe-me abrir um parênteses, porque esses dias eu estava pregando, lendo o livro de Esther e pregando sobre Esther, e o Espírito de Deus me parou no capítulo 4 de Esther, a partir do verso 12, quando Mardoqueu anunciou a Esther o que estava preparado para os judeus, e o que estava preparado era para a destruição dos judeus. E quando Mardoqueu fala sobre isso, a Esther dá uma olhada e diz, o que é que eu posso fazer para eu entrar na casa do rei, na presença do rei, no lugar onde o rei está, que é a sua sala do trono? Eu preciso ser chamada. Se eu entrar lá sem ser convidada e chamada, eu posso morrer. Então eu não vou fazer nada agora. Faça o seguinte, vão jejuar e orar por mim. Mardoqueu percebeu que Esther ficou com medo de se envolver com o problema, de se envolver com a bronca, de se envolver com aquela situação. E sabe o que é que Mardoqueu faz? Mardoqueu manda um recado para Esther e diz para ela, olha, talvez foi para este tempo que Deus te escolheu para estar onde estás. Agora, eu não estou aqui porque eu vim aqui para que você entendesse que você é a única saída para o povo de Deus. Não, minha filha, você não é a única saída. Eu vim te dizer que Deus no mínimo está querendo inserir o teu nome na história. E por que o Senhor está dizendo isso? Porque Deus não te colocaria na cadeira no lugar que te colocou simplesmente por acaso. Ele te colocou aí é porque Ele tem alguma coisa para você fazer. Mas se você não quiser, eu vou deixar claro para você, Deus não depende da chave do reino, Deus não depende da cadeira do reino, Deus não depende do documento do reino, Deus não depende do advogado, Deus não depende do psicólogo, Deus não depende do juiz, Deus não depende nem de político. Ele é Deus em cima do céu, é Deus embaixo na terra, Ele é Deus que abre porta em cima, é Deus que abre porta embaixo. Mardoqueu disse, diga a Esther que se ela não quiser fazer nada, de outra parte virá o livramento. Aí eu parei comigo e gritei e disse, meu Deus, me diga uma coisa. Mardoqueu estava com problema de cabeça, e o Espírito de Deus disse para mim, por que você está perguntando isso, meu querido? Eu disse para ele, eu quero entender, porque tudo que ele estava reclamando, tudo que ele estava pedindo e clamando aqui, tinha a ver com decreto real, e decreto real não se resolve nos bastidores, nem nos becos, se resolve na sala real. E se resolve na sala real, qual é a outra parte que Mardoqueu está falando? De onde viria livramento? Só podia vir se fosse da sala real e do rei, porque o rei era o único que podia fazer alguma coisa para cooperar com os judeus. Mas Mardoqueu disse, não, Deus tem outra parte. Foi aí que eu parei e me perguntei, qual é essa outra parte de Deus? E o Espírito Santo falou comigo e disse para mim, meu filho, você às vezes, como alguns dos meus filhos, tem uma visão tão limitada do poder do grande Deus, e isto faz com que você pense que Deus precisa do jeitinho de alguém, da mão de alguém, e às vezes Ele nem deixa alguém
alguém chegar para ajudar. Por quê? Vai querer te controlar, vai querer te manter como se fosse capacho dele, vai querer te manter como dependente dele e dependente dela. Para Deus não te deixar na mão de alguém sofrendo, tendo que agradecer até o fim da sua vida, ele muda a história. Quando Elias profetizou para Acabe, eu penso que Elias dizia: ó Deus, eu preciso comer. Eu profetizei para o homem, a porta agora para mim como profeta está fechada, ninguém vai querer me ajudar e estar comigo, simplesmente pelo fato de que eu profetizei para o rei. E se eu sou inimigo do rei, quem vai querer abrir a porta para me socorrer e me ajudar? Deus diz: Elias, fica tranquilo, eu não só tenho uma parte não, meu filho. Como é que você comeu até agora? Eu disse: eu comi da mão de alguém, eu comi através da semente de alguém, eu me vesti através da semente de alguém. Fique tranquilo, eu vou mostrar a você que essa é uma parte minha, mas eu tenho outra. Vai para o viveiro, porque eu já dei ordem aos corvos para levar pão e carne para você do viveiro. Meu Deus, eu nunca ouvi falar que o urubu ia levar pão e carne para o profeta. Meu filho, você está pensando que eu só tenho uma forma de agir? Você está pensando que eu só tenho uma forma de trabalhar? Você está pensando que eu só tenho um documento para assinar? Se eu quiser trazer através do nada, eu trago, porque eu chamo a existência o que não existe para beneficiar quem começa. Eu estou profetizando na vida de crentes que estão. Deus vai começar a mostrar que eu não sei quem é, eu não sei através de quem será, eu não sei como será, mas eu vim esta noite sentindo a voz de Deus dizendo: fala, meu preto, entrega tudo e eu vou entregar. Deus vai surpreender esta casa, Deus vai surpreender estes crentes, Deus vai surpreender gente que está aqui. Quem acredita na profecia, abra a boca para dar glória. Eita, eu estou sentindo Deus aqui no... Levante a mão. Vai haver uma provisão. Se Deus precisar usar até filisteu no teu caminho, ele usa. Mas a porta se abre. Sem casa você não fica, sem alimento você não fica, sem porta aberta você não fica. Eu vou dizer mais uma vez: sem casa você não fica, sem provisão você não fica. Não vai atrasar uma conta, não vai atrasar nada. Eu vou abrir a boca para profetizar. Não vai faltar nada. Coloque a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado, dê um grito de glória no ouvido dela. Vai. Segure o ombro dela e diga assim: a providência vai vir de outra parte. Diga assim: se alguém não agradeceu pelo teu serviço, não te honrou, não te valorizou, não te abraçou, que foi o caso de Saul, diga: Deus vai levantar, nem que seja aqui, para colocar uma chave na tua mão, eu não sei quem tem esta profecia, mas recebe ela. Eita, eu comecei a perceber que a nuvem da glória de Deus é aqui, ó. Há uma nuvem de glória neste lugar. Feche seus olhos, abra a sua boca, vá glorificando a Deus. E se puder, coloque um fundo musical para mim aí. Abra a boca. Isto, ela é canto de Manás. Que tá aqui a glória. Nada da canto que me leva daqui. Eita, que a nuvem da glória está bem baixinha aqui. Quem tiver ligado vai receber, quem tiver ligado vai pegar, quem tiver ligado vai receber. Abra a boca, pode abrir a boca para adorar. Eu estou sentindo que tem que soprando de Deus. Eita, Jesus, segura o teu preto aqui. O nome de Cando me manara na raça. A catopelo, o nome de Cando me manara na raça. E Cando tocou na raça. Que me ligou, me nada daqui, que me ligou, acabou que batou e ela chama a nome. Recebe a unção que Deus está liberando, porque tem
partir desta semana, você vai passar cantando, glorificando a Deus, porque a unção de Deus está tomando conta da tua vida. Abre a boca, recebe o que Deus está liberando. Se eu fosse você, eu gritava dando glória a Deus. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te tomar. Não sei de que parte vem, mas Deus vai levantar gente para te beneficiar por esses dias. Tu não vais ficar envergonhado nem envergonhada. Ele está desenrolando o rodo e eu vou entregar. Alguém até disse: vai se acabar, vai a fome, vai ficar uma dificuldade grande. Tem gente que abriu a boca para dizer: ela vai ficar perambulando e peregrinando e não vai achar na porta aberta. Estão enganados. Deus está abrindo as portas hoje para você. Entra por elas, grita agora, deixa o Espírito Santo te tomar. Oh meu Deus! Quem tiver juízo, receba. O tempo da privação está acabando. O tempo da humilhação está acabando. O tempo da vergonha está acabando. Tudo que se fechou, tudo que se trancou, tudo que se perdeu, Deus está dizendo: eu vou trazer a partir de agora uma restituição muito grande na sua vida. Ele está começando a abrir uma porta para você sair desse teste, sair dessa guerra e viver um tempo novo da parte dele na sua vida. Se eu fosse você, eu já tinha dado um pulo daí, já tinha dado um grito de glória aqui. Eu estou sentindo Jesus na casa. Sinta, porque Deus está chegando no negócio. Abre a tua mão e pega homem, pega mulher, pega para a tua casa, pega para a tua família. O testemunho vai ser ouvido. Alguém vai dizer: meu Deus, como é que Deus mudou a história dela desse jeito? É que Deus tem negócio com quem tem promessa. Fica tranquila, mulher. Não vai faltar nada. Ele está curvas. Abre a tua mão aí, a nuvem está descendo da cabeça dos crentes. Globo de campo, daquela aí, a hora da graça dele. Moriara daqui, a noqueira de novo, da candoeira, da raia. Deliara da cheia,
dia daquele, a lamaluca, tucateia, daqui, eita meu Deus, ele está me dando mistério aqui, eu vou falar. Entra nesse mistério também, entra nesse mistério também. O homem me quer, me dá, me quer, me dá, me quer, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, dá um grito e diz assim: dê um glória agora para não morrer. Vai, diga para ele. Nesse capítulo de número 6, Davi já está vivendo uma mudança no tempo. E nesse capítulo de número 6, quando ele está vivendo essa mudança, ele sabe que a moradia dele a partir de agora não é caverna. Ele sabe que a partir de agora Deus está liberando algo muito forte na vida de crente que está aqui. Grande é o mistério de Deus com estes homens do altar. Como Deus vai soprar a glória dele sobre vós. Davi aqui está sabendo que a moradia dele não é mais caverna, não é mais deserto, porque ele chegou no tempo em que Deus está cumprindo a promessa. Ele sabe que a comida não será mais a mesma. Eu estou profetizando. Ele sabe que aquilo que ele toma agora não será mais água barrenta, mas ele vai tomar um suco de uva, um vinho do bom e do melhor. Aleluia. Estou profetizando porque o Espírito Santo falou ao meu coração que há uma mudança de Deus acontecendo na vida de crentes que está aqui. Davi sabe que não vai comer as mesmas coisas mais porque Deus mudou a história. Está mudando a história. Ele sabe que vai beber tudo melhor. Ele sabe que vai ter acesso
a uma vida de casa, de lar, de bênção sem medida. Três coisas são estabelecidas neste tempo de mudança no coração dele que me chamam a atenção. Primeiro, o desejo de não viver esse tempo de mudança sem que Deus esteja no negócio. Porque ele poderia ter caminhado e cumprido a trajetória dele dizendo: Deus me abençoou e é com isso que eu vou ficar. Mas ele não faz isso. A Bíblia diz no texto de 2 Samuel capítulo 6 que assim que Davi é ungido, ele diz assim: aonde está a arca de Deus? Alguém se inquieta com a pergunta. Por quê? Porque fazia 100 anos que ninguém lembrava da arca. Saul, que foi rei, não considerou a importância da arca, deixou ela para lá. Porque a arca, em 1 Samuel capítulo 4, estava em Siló. Saiu de Siló, foi trazida para Ebenezer, de Ebenezer para Asdod. De Asdod ela passa pelas cidades filisteias, depois é levada para Bet-Semes, de Bet-Semes ela vai para Kiriat-Jearim. Quando chega em Kiriat-Jearim, ela fica ali. Ela passa uma temporada na casa de um homem por nome de Abinadab, e naquele território ela fica ali 100 anos. 100 anos ninguém valoriza a presença, ninguém liga para a presença, ninguém vai buscá-la. Davi dá uma olhada e diz assim: Deus está me tirando do deserto, e eu não quero mudança de Deus sem Deus. Aleluia. Vamos buscar a arca, porque eu quero Deus no meio das minhas alegrias e das minhas vitórias. Isso é um conselho de Deus para a alma da gente, porque às vezes nós temos a tendência, pela nossa natureza humana, de vivermos as bênçãos de Deus e não convidarmos Ele para ser parte diária da nossa trajetória e da nossa vida. Mas Ele está convidando a valorizá-lo ao ponto de dizer: se é para comer é com Ele, se é para vestir é com Ele, se é para dormir é com Ele, se é para acordar é com Ele, se é para andar é com Ele, tudo tem que ser com Ele no céu. Davi valoriza a presença de Deus, e ai dele se não valorizasse. Ele valoriza, ele diz: eu vou buscar porque eu quero mudança com Deus no céu. Foram buscar a arca, aconteceu uma tragédia. Davi ficou parado 3 meses. Depois de 3 meses que essa arca estava na casa de Obed-Edom, alguém disse: Davi, Deus abençoou a casa de Obed-Edom e sua família. Ele foi lá e disse: pega a arca, porque o tabernáculo que eu levantei para Deus está esperando. E foram buscar essa arca. Diz a Bíblia que eles trazem essa arca para colocar no lugar onde Davi havia preparado uma tenda para que aquela arca estivesse. Nesse tempo que Davi está chegando com essa arca, ele não vem com o coração triste. Claro, está vivendo mudanças e Deus está no centro das mudanças. Só que ele descobre que as mudanças que Deus faz, estando Ele no centro da nossa vida, isto acaba incomodando os filhos. E eu vou dizer uma coisa: quem estava incomodada não era gente de longe, era gente da própria casa dele. E alguém da própria casa dele, eu me refiro a Mical, deu uma olhada e a Bíblia diz que no coração desprezou ele. Como é que alguém pode desprezar quem Deus está honrando? A não ser um coração que não está se alegrando com a honra que Deus te dá. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que entra na sua vida por uma temporada, e muitas vezes na caminhada da vida, sabe o que faz? Até abre uma janela para você sair, como Mical fez em 1 Samuel capítulo 19. Só que da mesma janela que ela abriu a porta para ele sair, ela dali o despreza. E Davi dá uma olhada para aquela situação e disse: eu vou ali dar só uma palavra a ela.
que ele foi dar a ela foi essa: olha, fica com teu ciúme, com teu desprezo aí, porque a alegria que Deus está me dando, ninguém vai arrancar. O que é que Davi está fazendo? Ele está dizendo: se Deus está no centro aqui, eu não vou deixar que nada, nem de dentro da casa, nem de fora, roube o que Deus está plantando como sonho e como esperança no meu coração, porque eu creio que dias virão de grande alegria para a minha vida e para aqueles que eu creio. Por isso, sabe o que é que ele vai fazer? Em vez de considerar o desprezo, a Bíblia diz que ele continua a marcha dele fazendo duas coisas. Primeiro, sacrificando a Deus. Segundo, dançando na presença de Deus. Deixa eu falar isso aqui, porque se você no seu coração está vivendo mudanças, você precisa considerar que é importante você manter o seu ritmo apesar do desprezo dos outros, porque nem todas as pessoas elas vão ficar com o coração celebrando a Deus por ver você bem. Só que você não pode dar ouvidos a essas pessoas. Por quê? Porque se você for ouvi-las, você desiste de algo muito grande que Deus está projetando para você. Então eu vou te dar um conselho, que é o que Davi assumiu para ele. Que conselho o Senhor tem para me dar? Não deixe ninguém parar a sua dança. Em outras palavras, eu vou lhe dizer: continue no seu ritmo apesar do desprezo. Porque quem não para, Deus o toma pela mão e diz: vou te abençoar mais. Guarde o que eu estou lhe dizendo. Eu lembro quando Jesus, eu já me preparo para terminar, mas eu lembro quando Jesus foi até Gadara. Chegou ali, veio um homem demoniado, Jesus libertou o homem. A Bíblia diz que toda a cidade ficou sabendo, foi ao encontro dele. Viram o homem bem, mudaram, transformaram. Em vez de chegar batendo palma para Jesus e querendo beijá-lo, a Bíblia diz que essas pessoas disseram para ele: pegue seu barco e suma daqui. E a Bíblia diz que desprezaram Jesus naquele dia. Jesus, em vez de bater o pé e dizer para o pessoal: olha gente, eu quero dizer uma coisa a vocês, foi Deus que me mandou para cá, o meu pai me mandou para cá, e eu não vou sair daqui. Não, se vocês não me querem aqui, não tem problema. Pegou o barco, chamou os discípulos, entrou, e a Bíblia diz que ele voltou para a região da Galileia. Lucas 8, verso 40 diz que quando ele foi chegando na região da Galileia, havia uma multidão de braços abertos que o recebeu com alegria. E quando eu li isso, o Espírito Santo disse: sabe por que isso, Jefferson? Por duas razões. Primeiro, ele não parou o ritmo dele por causa de alguém que não queria na terra, no lugar, na porta, na vaga, na sala. Ele simplesmente continuou no ritmo dele, dizendo: vou curar mais, vou libertar mais, vou orar mais, vou pregar mais. Segundo, ele entendeu, e isso você deve abraçar para a sua vida, que quem nos rejeita está nos empurrando para os braços de quem vai nos amar. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque tem corações e vidas que tudo que está acontecendo com você é para impedir você de continuar a sua dança. Mas se você tem a presença de Deus, mano, eu vou dizer de novo: se você tem a presença de Deus confirmando o teu sacrifício e a tua dança, não para, anda, canta, prega, ora, trabalha para Ele vai confirmar. Por último, eu observo o que é que Davi faz. Davi dá uma olhada para um lado e para o outro, e ele poderia ficar ali, ó, chorando, depressivo, e dizendo: o desprezo está me matando. Mas não, ele dá uma olhada e diz: quem não quer avançar para um futuro de honra comigo,
ficará no lugar do chão. Eu vou manter a minha visão aonde Deus me disse que eu vou chegar. O que é que ele vai fazer a partir daqui? Ele vai ser literalmente movido pela visão de Deus. Porque ele podia mudar. Ó Deus, é o seguinte, ó, a mulher que tu me desse me desprezou. Sabe uma coisa? Eu não abraço mais ninguém. Eu não valorizo mais ninguém. Eu não acredito em mais ninguém. Eu não confio em mais ninguém. Eu não quero saber mais de estar perto de pessoas. Porque se Mical agiu assim comigo, imagine os outros. Ele não faz isso. Ele tira a visão daquela situação momentânea que ele viveu. Lembra da promessa e coloca os olhos no futuro. Porque ele entende. Aleluia. Que um dia ele foi apresentado a Israel e ele não era bem visto nem pelos irmãos dele. E ele venceu. Apareceu diante de Golias. Golias o desprezou. E ele venceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E ele percebeu que a cada desprezo que ele vivia, Deus ia acrescentando uns corações junto dele, que ia dizer para ele: se depender de mim, ninguém toca no Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque quem mantém-se na visão, ou quem se mantém na visão que Deus lhe deu, não considerando as circunstâncias ao redor e nem os olhares que o desprezam e o diminuem, este tal sempre chegará longe, porque no caminho Deus vai agregar, vai acrescentar pessoas que vão te ajudar. Pastor, o Senhor crê mesmo nisso na minha vida? Eu vivo isso todo dia da minha vida e creio nisso. Eu creio no Deus que cria situações. Alguém disse: pastor, eu estou lidando com muito desprezo. O que é que eu faço? Eu digo: faça o que eu fiz. Deixa o desprezo de lado e vai dançar, vai andar, vai correr, vai profetizar, vai dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Pastor, o que o Senhor está me dizendo? Eu disse para alguém: mantenha a sua visão das promessas de Deus, porque Deus abrirá dentro de pouco tempo a porta de corações que você nunca imaginou, que vão fazer tanta coisa por você e pelos seus, que você vai olhar e tudo que você vai ouvir deles não é desprezo, muito pelo contrário, você vai ouvir eles dizendo: muito obrigado pela sua vida, Deus te levantou e te colocou para trás. Curve sua cabeça e feche os olhos por um minuto e eu me estou falando para a gente aqui que sofreu desprezo do Pai. Estou falando com gente aqui que sofreu desprezo do Pai. Estou falando com gente aqui que sofreu desprezo dentro da própria casa e da família. E eu digo a você: ame aquelas pessoas e ore por elas. Não carregue nenhuma mágoa disso. Podem dizer o que for ou terem dito qualquer coisa contra você. Não baixe a cabeça. Tem gente aqui que talvez sofreu desprezo de filho, de filha, de parente. Ele é sério. Mas Deus nos colocou hoje à noite para dizer ao nosso coração que Ele está trabalhando conosco no meio dessa situação toda. E se não fosse aquele desprezo na sua vida, você não estaria vivendo o que você vive com Deus nos mistérios dele hoje. Tudo cooperou para você ser essa mulher de bem que você é, essa mulher especial que você é, este homem especial que você é, que tem negócio com o Deus do céu. E o Deus do céu, quando te olha lá de cima, ele diz: aquele eu guardo, aquela eu guardo, porque eu escolhi desde o ventre da
mãe dela. Ninguém queria, mas eu quis. Não se deixe perder a visão do futuro que Deus tem para você. Continua trabalhando com amor, continua trabalhando com dedicação, continua trabalhando com alegria, continua trabalhando com prazer, continua trabalhando com gosto. Dá as mãos ao seu pastor, abrace aquilo que Deus tem te mandado fazer e prepara-te para ver a bênção que será derramada sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu estou profetizando hoje. Se a pandemia veio e não te parou, você acha que o desprezo de alguém vai te parar? Você acha que o que alguém disse ou deixou de dizer vai pesar contra a sua vida? Se Deus é quem te escolheu desde o ventre da tua mãe, fica com a visão do futuro que Deus tem para a sua vida. Fica com a visão do futuro que Deus tem para a sua vida. Ah, pastor, mas eu não fui apoiado, eu não fui coberto, eu não tive ninguém para me defender ao longo dessa vida. Tudo que eu passei foi humilhação e batalhas terríveis. Como é, pastor, que Deus me permitiu passar por aquilo? Era para você ser alguém que tem um futuro diferente. Porque no meio da tua família, o que Deus fará contigo vai deixar toda a tua família glorificando a Deus e dizendo que Deus é esse. Há coisas muito boas que estão por vir. De olhos fechados, abra as mãos. Dê glória a Deus se você está aí. Com as mãos abertas, receba esta profecia. Dentro de poucos dias, você vai começar a perceber que a chave de Deus está virando e Ele está abrindo corações, oportunidades em lugares que você nunca imaginou, portas, viagens que você nunca imaginou que faria. Deus te segurou no meio daquele processo até aqui, mas te manteve viva, te manteve vivo. Ele é quem te segurou até aqui. Ele é meu ser. Eu vejo um óleo sendo derramado sobre cabeças aqui. E o Espírito Santo está me dizendo: eu estou falando de cura com alguém. E começa uma nova temporada na vida desta pessoa. Ele decastou a minha daqui a Meriene Deliadas. Chore diante dele, se alegre. Ele está aqui. Ele está te abraçando aí. Baixa a cabeça. Não desiste do teu futuro por causa da humilhação e do desprezo. Continua, filha. Continua, filho. Quem mais você precisa que acredite em você do que Deus? Se é Ele que é o dono do ouro e o dono da prata, se é Ele quem patrocina, se é Ele quem financia, se é Ele que tem a chave para abrir aquela porta para você entrar e estudar naquele lugar, ou viver aquele curso que você quer, se é Ele que tem os recursos, quem pode impedir a mão dele de honrar? Se Ele pode abrir a porta e você dizer: agora aqui está a minha loja, o meu comércio, Deus me deu. Há uma mudança acontecendo esta noite. Há uma mudança acontecendo esta noite. Se você puder, traga a pessoa que está do seu lado, dê um abraço nela aí sentada. Traga essa pessoa para perto e abrace ela. Fique com a cabeça, isso, com a cabeça junto dela. E aproveite aí por alguns minutos. Eu vou parar
aqui, mas o Espírito Santo vai continuar por 2, 3, 4, 5 minutos, enchendo cada coração aqui. Então aproveite agora, abra a boca com ela e deixa o Espírito Santo te encher com ela, porque há um bálsamo caindo aqui, há uma cura de Deus acontecendo aqui, há uma restauração de Deus acontecendo aqui. E aí, recebe o que Deus está liberando. Isso, dá lugar com ela, abre a boca com ela, deixa Deus te tomar para profetizar na vida dela, deixa Deus te usar para curá-la hoje. Chora com ela. Isso. Ore em línguas com ela, deixa o Espírito Santo te encher, deixa o Espírito Santo te encher.
andar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Mas a minha guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há Deus no nosso Deus. Não do Egito, ancestrais se humilhou, então de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte violenta, pra tudo tem uma saída, não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é o verdadeiro, ele cria o mundo inteiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, faz de um campeão, faz de um campeão. Aleluia. Pode até parecer que está difícil, mas eu tenho uma notícia para você. Deus já venceu essa batalha. Ele já venceu para você. E aí você diz, mas por que eu ainda estou aqui? É porque existe um caminho. E a gente só tem que trilhar como Deus quer. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Sem glória. Amém. Queridos, uma alegria estar com o pastor Jefferson, com toda a igreja. Mas nessa noite nós temos também o trabalho